Voltando, então aqui, ó, solução de consulta tem um efeito vinculante, como eu falei para vocês, né? Tá previsto aqui no artigo 9º, na Instrução Normativa 1396, tá? Então, a solução de consulta, COSIT, e a solução de divergência, a partir da data da sua publicação, tem efeito vinculante no âmbito da Receita Federal, respaldado do sujeito passivo, que as aplicar independente de ser o consulente. Então, se já tem uma consulta, você já sabe que tem essa consulta, né? Você não precisa formular uma consulta, né? Você já pode aplicar para você independente de você formular uma específica em seu nome, tá? Agora, pode acontecer de existir uma consulta e você não saber, certo? Aí você formula, aí onde entra a questão da consulta vinculante, onde eles vão responder já baseado nessa consulta já existente, tá? A consulta será solicitada no prazo máximo de quanto? 360 dias. Esse é o prazo que determina o decreto 7.574. Não produz efeitos a consulta, né? Aqui tem as situações do artigo 2º e 6º, né? Em tese, com referência a fato genérico, né? Se você vir com fato genérico, né? Assim, sem identificar o dispositivo da legislação tributária, né? Então, não vai produzir efeitos a consulta. Para quem estiver intimado a cumprir a obrigação relativa ao objeto da consulta, sobre fato objeto de litígio, né? Se já houve um litígio a respeito desse assunto, foi instaurado um processo administrativo, não produz efeitos, né? Por quem estiver sob procedimento fiscal, acabei de falar, quando houver sido objeto de decisão anteriormente proferida em consulta ou em litígio, né? Quando versar sobre constitucionalidade ou legalidade, né? Se eu vou falar sobre constitucionalidade, eu tenho que ir lá para a via, né, judicial, né? Quando o fato estiver definido ou declarado em dispositivo literal da lei. Então aqui são algumas situações, tá? Não produzirá efeito consulta, e, ó. Aqui ele cita algumas situações, por quê? Aqui é a instrução normativa, aqui é o decreto, tá? Esse decreto, ele é de 1972, essa instrução normativa é de 2013. Então aqui só para mostrar que tem uma norma mais recente, uma norma um pouco mais antiga, mas vem basicamente falando a mesma coisa, tá? Nessa instrução normativa ele está mais completo, tem mais situações. Nesse decreto 7.574, ele fala que a competência para solucionar as consultas, né, das empresas optantes pelo Simples Nacional é da Receita Federal. Só que olha o detalhe que ele fala aqui. Quando versar sobre tributos abrangidos na competência do órgão da Receita Federal. Ou seja, for tributos federais, imposto de renda, né, contribuição social, PIS, COFINS, tá? Se você for falar, né, a sua dúvida for relacionado a situações, né, de competência dos estados, por exemplo, do ICMS, né, ou ISS, competência dos municípios, aí a competência não é, né, da Receita Federal. Você pode ver aí na Instrução Normativa 1396, no artigo 31. Ele fala, disposto nessa instrução normativa, não se aplica às consultas relativas ao Simples Nacional, quando a competência para solucionadas pelos estados, do DF ou dos municípios. Tudo bem? Decreto 7.574 ainda. Na solução de consulta serão observados os atos administrativos expedidos pelas autoridades competentes relativo à matéria, tá? Então aqui diz isso, a instrução normativa diz algo também semelhante aí, tá? Continuando nesse decreto, nessa instrução, né, fala que as soluções de consulta serão publicadas no Diário Oficial da União, tá? O artigo 27 fala que as soluções de consulta, COSIT, soluções de divergência serão publicadas da seguinte forma, né, Diário Oficial da União, vai ser também divulgado no site, né, da Receita Federal, né, com exceção do número do processo, dos dados cadastrais do consulente e tal. E o parágrafo 1º diz: o despacho decisório declarar a ineficácia da consulta não será publicado. Então, basicamente, aqui diz que durante o processo de consulta, a cobrança estará suspensa, tá? Então, há uma suspensão da cobrança. Então, olha o que diz aí, ó. Salvo o dispositivo do artigo seguinte, nenhum procedimento fiscal será instaurado contra o sujeito passivo relativo à espécie consultada,
a partir da apresentação da consulta até o 30º dia seguinte à data da ciência. Tá? A instrução normativa, ó, repete a mesma coisa, nenhum procedimento fiscal será instaurado, né, a partir da apresentação da consulta até o 30º dia subsequente da ciência. Tá? Aqui, olha o que diz o artigo 161 do Código Tributário Nacional. O crédito não integralmente pago, no vencimento, ele é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nessa lei ou em lei tributária. Aí o que diz o parágrafo 2º? Não se aplica na pendência de consulta formulada, né, como eu falei, ó, pelo devedor dentro do prazo legal. Então, não se aplica se estiver dentro, né, do prazo legal da consulta formulada. Tá? Então, pessoal, basicamente a gente tem aqui, ó, a gente tem a legislação que cria a norma. Tá? Vai acontecer o fato gerador quando você pratica o que está determinado na legislação. Se fala vender. Quando você vender, tem determinado tributo? Então, quando você fizer a venda, houve o quê? O fato gerador que está previsto. Ou seja, é a aplicação da norma no mundo real. Tá? Então, o fato gerador, eu faço a consulta, né? Então, olha, ó, vencimento 10/4, né? Dia 15/5 de 2018, decisão. Então, a partir da decisão, tem o quê? Ó? 30 dias, né, de exigência. Tudo bem? Então, aqui a gente vai, agora, questão da exceção. Olha o que diz lá o artigo 49 do decreto. A consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo. Imagino que aqui é até uma pergunta de vocês. Né? Então, a consulta não suspende o prazo do recolhimento. Tá? Nem o prazo para a apresentação da declaração de rendimentos. Isso está no decreto. E o que está escrito na instrução normativa? A consulta não suspende o prazo para recolhimento do tributo. Então, vocês podem observar que tanto o decreto, né, como a instrução normativa, eles falam muita coisa semelhante. Né? Então, por isso que eu sempre trago os dois para vocês poderem ir acompanhando. O efeito da consulta. Né? Então, está previsto aí no decreto e está previsto na instrução normativa. Fala, no caso de consulta formulada por entidade representativa de classe, da categoria, né, os efeitos do artigo 48, né, só alcançam seus associados ou filiados depois de cientificado a consulta da decisão. Tá? Então, esses efeitos, quais os efeitos aqui, ó, do artigo 48? Ele estava falando aqui, ó, nenhum procedimento fiscal será instaurado. Ó, nenhum procedimento fiscal será instaurado a partir da apresentação da consulta até o 30º dia da ciência. Tá? Então, caso seja uma entidade, né, representativa de uma categoria que entre com a consulta, só fala que esse prazo de 30 dias aqui, que diz o artigo 48, né, só vai alcançar aos seus associados ou filiados depois deles terem a ciência, né, depois de cientificado o consulente da decisão. Perfeito? Então, basicamente é isso. Pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui, para a gente poder dar continuidade no próximo vídeo.